Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nosso primeiro vídeo tem como tema o fundamento do domínio próprio. O nosso texto está lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. E aí nós vamos dar início à nossa série sobre domínio próprio. Ao explorarmos o que significa ter domínio próprio, é crucial entender que essa disciplina não é apenas uma questão de autocontrole, mas uma manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas 5, versos 22 e 23, Paulo nos ensina que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Isso nos mostra que o domínio próprio não é algo que nós vamos conseguir por conta própria, mas é o resultado da ação do Espírito Santo em nós. Pesquisando sobre o assunto, eu me vi encontrando vários exemplos em atletas, em algumas personalidades, mas é interessante notar que, diferente de nós, o ímpio, quando ele tem disciplina ou autocontrole em uma área, ele consegue manter aquilo em apenas uma área da vida dele. As outras geralmente são um pouco bagunçadas. E não é uma crítica, é só uma percepção. Mas nós cristãos, nós somos chamados a ter domínio próprio em tudo, em tudo. E eu quero conversar e definir ao longo dessa pregação o que é o domínio próprio e discutir a importância em nossas vidas e oferecer algumas aplicações práticas para nós cultivá-los em todas as áreas da nossa vida. E o meu primeiro ponto é definindo o domínio próprio. 1. O que é o domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade de controlar nossos impulsos, desejos e emoções. É a habilidade de agir de acordo com a razão e a ética, em vez de deixar-se levar pelas emoções ou circunstâncias. Em outras palavras, é a disciplina de manter o controle de nós mesmos. Pense em um atleta que treina rigorosamente para uma competição. Ele precisa disciplinar sua dieta, treino e descanso para alcançar seu objetivo. Assim como um atleta, ele precisa de domínio próprio para ter sucesso, nós também precisamos dessa disciplina em nossa vida. Nós precisamos olhar para a disciplina e ver que nós precisamos ser disciplinados em todas as áreas, seja dentro do nosso casamento, seja da nossa vida como nossa vida espiritual, nossa oração, leitura da palavra, os nossos devocionais. Nós precisamos ser disciplinados na nossa saúde, nós precisamos ser disciplinados na nossa criação de filhos, no nosso casamento, na nossa vida com a igreja, em todas as áreas, não apenas em uma esfera, como seria o atleta, mas em todo. A base do domínio próprio é, como que eu posso dizer? O domínio próprio é uma expressão do Espírito Santo. Isso nos leva a entender que nós não vamos conseguir cultivá-lo sozinho. É uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quando estamos conectados com Deus, Ele vai nos dar força e capacidade para dominar nossas emoções e desejos. E aí você precisa se perguntar: eu estou permitindo que o Espírito Santo trabalhe em minha vida para eu desenvolver o domínio próprio? Eu estou permitindo a ação do Espírito? Primeiro eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus e aí me dominar a cumprir a vontade dele. E isso não é fácil, mas Deus nos dá capacidade de exercer domínio próprio. E eu preciso entender que se eu fizer pela minha própria força, tem um limite. Chega um ponto que eu vou me cansar. Pensando no exemplo do atleta, ele se disciplina por um tempo,
vai competir e depois ele tem um longo período de descanso onde ele não precisa ser tão disciplinado. A segunda ponto é a importância do domínio próprio. O domínio próprio é fundamental para a vida cristã. Sem ele, facilmente nós vamos nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Provérbios 25, 28 nos lembra que, como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Essa passagem nos mostra que o homem sem domínio próprio é vulnerável, que ele não tem proteção, ele pode ser levado a qualquer momento, ser cercado a qualquer momento, ele pode ser, de qualquer forma, pego de surpresa. Um outro ponto é que o homem sem muros, a cidade sem muros, é uma cidade que não tem limites. Ela corre para todos os lados, salta para todos os lados, vive sem ter um ponto que diga para ele: até aqui é o suficiente, não ultrapasse. E um terceiro ponto é que a cidade sem muros é uma cidade em que eu não tenho segurança para sair e voltar. E isso é interessante. Por mais que por um momento nós deixemos a disciplina, nós podemos voltar em segurança porque temos uma vida disciplinada, uma vida de domínio próprio. Nos permite que mesmo que nós saiamos dela por um segundo, por um minuto, por um tempo, nós temos para onde voltar. Há um lugar seguro para nós. Essa cidade sem muros, ela é exposta de todas as formas. Todas as formas. E sendo assim, estamos expostos a todo tipo de influência negativa, seja ela por não termos defesas. Estamos aptos a todas as decisões impulsivas, porque nós não temos um ponto de parada. Mas quando nós exercemos domínio próprio, refletimos o caráter de Cristo em nossas vidas. Jesus, em sua vida, demonstrou um perfeito domínio próprio, especialmente durante as tentações e provações que enfrentou. Em Mateus capítulo 4, nós vemos como ele resistiu às tentações de Satanás. Só um parênteses, você está acompanhando a nossa série de Mateus? Eu tenho soltado vídeos um pouco mais devagar, a série Mateus, mas eu tenho certeza que vai ser bênção para sua vida. Se você não assistiu, vai lá, comece a assistir e acompanhar comigo. Mas voltando aqui, nós vemos como Jesus resistiu às tentações de Satanás, respondendo com a palavra de Deus. Isso nos mostra que o domínio próprio, a disciplina, está intimamente ligado ao conhecimento e à prática da palavra de Deus. Se eu não sei o que é para mim fazer, como eu vou fazer? E é por isso que é tão importante a disciplina começar pela vida espiritual. Como a nossa vida espiritual está? Nós estamos orando como deveríamos? Nós estamos lendo a palavra todos os dias como deveríamos? Nós estamos tendo uma vida devocional como nós deveríamos? Estamos cultuando como manda a palavra? Quando nós alinhamos esse ponto nas nossas vidas, vai ficando mais fácil, a partir da vida espiritual, eu conseguir ter disciplina em outras áreas da minha vida. Mas vamos lá. Terceiro ponto, cultivando o domínio próprio. Oração. A oração é a ferramenta mais poderosa que nós temos no cultivo do domínio próprio. Quando nos colocamos em oração, nós buscamos a orientação e a força de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo nos encoraja a levar todas as nossas preocupações em oração, e a paz de Deus guardará os nossos corações e pensamentos. A autodisciplina, e eu gostei desse termo, é uma parte essencial do domínio próprio. Nós precisamos estabelecer hábitos saudáveis
e rotina que nos ajudem a manter o controle sobre nossas ações e pensamentos. Como eu disse, tenha como ponto de partida a vida espiritual. Mas as pessoas que mais têm autocontrole, que mais têm domínio próprio, que mais são disciplinadas, é as pessoas que menos precisam exercer isso. Eu achei isso interessantíssimo, porque elas arrancam da vida dela tudo aquilo que é tentação. Eu vou dar um exemplo muito básico. Qual de nós já começou uma dieta e falhou miseravelmente? Eu estou nesse time. Mas quando eu olhei as pessoas que têm disciplina para essa área, a primeira coisa que elas fazem é arrancar todo tipo de tentação de dentro de casa. Ou seja, tira o doce, tira a bolacha, tira aquilo que ela não pode comer, ela não tem à mão. E aí é mais fácil exercer disciplina se eu não tenho tentação. E eu lembrei da palavra que Jesus deixa em Mateus capítulo 5. Jesus disse: sua mão direita te faz pecar, arranque-a. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Por que que Jesus está dizendo isso? Se algo te leva para o pecado, arranque. Se algo te tira de dentro do foco da disciplina, tira. O que que te atrapalha a ler a Bíblia? A TV? Arranque. Rafa, você está falando para mim não ter televisão? Não, mas esconda o controle, deixa difícil de pegar, tira a TV de dentro do seu quarto. Faça alguma coisa que facilite você ter disciplina naquele momento. Ah, mas os meus filhos me chamam no meu momento de devocional. Faça o seu devocional em um outro horário. Talvez que as crianças estejam na escola ou não estejam em casa. Ou acorde mais cedo para fazê-lo, para diminuir o nível de tentação a se distrair. Nós temos que ter em mente que para ter domínio próprio, eu preciso limitar o número de tentações. Se a tentação é limitada, é mais fácil eu resistir do que uma tentação que bate toda hora. E eu tenho para onde correr, eu consigo escapar. Isso vale para tudo, para tudo. E aí eu quero te convidar a pensar, o que te coloca em tentação para te tirar do foco, para te tirar da disciplina? É possível arrancar isso? Se sim, tome a opção mais fácil, que é tire isso de você, arranque. Amados, esse é o primeiro vídeo, tá? Nós estamos iniciando essa jornada aí sobre o domínio próprio. Eu quero lembrar você que essa disciplina bíblica, não é apenas uma questão de controle, mas é literalmente uma parceria com o Espírito Santo. O domínio próprio é o fruto que cresce em nossas vidas quando estamos conectados a Deus. E à medida que nós vamos avançando nessa série, que nós possamos abrir os nossos corações para o trabalho do Espírito Santo em nós. E que possamos buscar o domínio próprio como uma forma de honrar a Deus em nossas vidas e refletir o caráter de Cristo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.